Olá, pessoal! Nesse nosso último exemplo de cálculo estequiométrico, nós vamos responder a uma pergunta que compara duas reações químicas. O que eles perguntam é o seguinte: qual a quantidade de quilos de carbono, está aqui o carbono, que nós precisamos para produzir 1 tonelada de ferro metálico, que está aqui, é um produto da segunda reação. Primeira coisa que nós temos que observar é onde está a ligação dessas duas reações. O carbono reage com o oxigênio e produz o monóxido de carbono. O óxido de ferro reage com o monóxido de carbono e produz o ferro. Então, a substância química que liga essas duas reações é o monóxido de carbono, que é produto na primeira reação e reagente na segunda reação. Como as quantidades de monóxido de carbono aqui são diferentes, aqui eu produzo 2 mol e na segunda reação são utilizados 3 mols, nós não podemos comparar diretamente o carbono com o ferro. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é igualar as quantidades. O que eu vou descobrir aqui na minha primeira regra de 3 é quanto de carbono eu preciso para produzir os 3 mol de monóxido de carbono. Como o exercício quer a resposta em quilos, ao invés de trabalhar com os mols, eu já vou trabalhar com gramas, tá bom? Já vou converter, então, para a massa. 2 mol de carbono, qual é a massa molar do carbono? A massa do carbono, de um átomo de carbono, é igual a 12. Então, 2 mol de carbono tem 24 gramas de carbono. Essas 24 gramas de carbono vão produzir 2 mol de monóxido de carbono. A massa molecular do monóxido de carbono é igual a 28. Como são 2 mol, então 56 gramas de monóxido de carbono. Em 3 mol de monóxido de carbono, se vocês fizerem a continha aí, existem 84 gramas de massa. Então, eu vou precisar de X de carbono para produzir esses 84. X é igual, resolvendo a regra de 3, vai ficar aqui, ó, 24 vezes 84 dividido por 56. Depois de fazer todas as simplificações, vocês vão chegar ao resultado de que X é igual a 36 gramas, e isso aqui de carbono. Agora, como essas 36 gramas de carbono se referem aos 3 mol de CO, eu já posso ligar 36 gramas de carbono com a massa de ferro que eu produzo aqui na segunda reação. E daí encontrar quanto de carbono eu vou precisar para produzir 1 tonelada de ferro, tá bom? Então, vamos seguir aqui fazendo a comparação. Eu sei que 36 gramas de carbono vão produzir 3 mol de CO, de monóxido de carbono, e que a partir desses 3 mol serão produzidos aí 2 mol do átomo ferro, ou seja, a partir de 36 gramas de carbono, eu produzo 112 gramas de ferro. 112 porque são 2 vezes 56, que é a massa do ferro. Só que eu quero produzir 1 tonelada. 1 tonelada é igual a 1.000 quilos. Então, eu quero produzir 1 tonelada de ferro. Quanto de carbono eu preciso? Y. Montado aqui, a regra de 3 ela tem que estar sempre na mesma unidade. Como a minha pergunta pede quantidade em quilos de carbono, eu vou transformar todo mundo aqui para quilos. Para transformar grama para quilo, basta dividir a grama por 1.000, porque 1 quilo é igual a 1.000 gramas. E eu já vou escrever na anotação aqui de potência de 10. Vai ficar assim, ó, 3,6 vezes 10 a menos 2 quilos de carbono vão produzir 1,12 vezes 10 a menos 1 quilos de ferro. Para produzir, então, 1.000 quilos de ferro, que é igual, vou escrever também na notação de potência de 10. 10 elevado a 3 quilos de ferro, eu vou ter
o y aqui. Então, y é igual, multiplica cruzado, 3,6 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a 3, dividido por 1,12 vezes 10 a menos 1. Para resolver a regra de 3 mais rápido, vocês dividem o 3,6 por 1,12, vocês vão encontrar um valor aproximado de 3,21 e resolve a potência de 10. Se multiplica, eu somo os expoentes. Então, menos 2 mais 3 dá 1. Quando divide, eu vou subtrair os expoentes. Então, daqui, ó, vai sobrar 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 sobre 10 elevado a menos 1, eu vou fazer assim, ó, 10 elevado a 1 vezes 10 elevado, ó, dividido, né? Dividido por 10 elevado a menos 1. Isso aqui eu vou subtrair os expoentes. Então, vai ficar 1, que é o expoente de cima, menos 1, que dá 1 mais 1, que é igual a 2. Então, aqui, essa continha que vai sobrar aqui, 10 elevado a 2, o quê? Quilos de ferro. Ou então vocês podem escrever como é 10 elevado a 2, é só andar duas casinhas aqui, 321 quilos de ferro não, né? De carbono. Nós estamos procurando a quantidade de carbono, ok? Essa questãozinha aqui tem muito espaço, porque nós utilizamos duas reações químicas, tá? Se vocês tiverem dúvida, enviem através do nosso site, oquadro.com.br. Um grande abraço!